gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal O Jardim Infinito. Meu nome é Mariana Viô e hoje nós vamos falar sobre viagem astral, sonhos lúcidos, esse tema que pra mim é maravilhoso e eu sei que tem muita gente que gosta, que se interessa e já faz tempo já que eu quero falar sobre esse tema aqui. Eu vou fazer uma série, porque senão ficam vídeos muito longos e para não ficarem vídeos muito longos eu vou dividir, né? Fazer em parte. Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Com esse tema. Tudo começou, assim, desde criança eu tenho experiências, assim, do tipo sonhar e saber que tô sonhando, né? E nos sonhos eu tenho superpoderes, né? Desde criança que eu tenho essas experiências. Outra coisa que acontecia muito comigo, acordar, eu acordar, mas meu corpo não conseguia se mexer, né? Eu sei que quase todo mundo já teve isso. E, bom, depois com os meus estudos eu fui descobrir, né, que isso na verdade é a famosa catalepsia, né, noturna ou paralisia noturna, enfim, catalepsia projetiva também. Eu chamava de ficar presa no sonho. Toda vez que eu tinha isso eu ficava presa. Por quê? Porque eu despertava, né, mas meu corpo não conseguia se mexer e eu ficava assim desesperada, né, tentando mexer meu corpo. E aquilo me causava assim muita adrenalina, né? Meu coração acelerava e eu fazia assim, num sonho eu me debatia muito, né? E o meu corpo aqui totalmente parado, até que depois de muito esforço eu conseguia acordar. E eu acordava muito cansada e com medo de dormir de novo, de acontecer de novo. Ao mesmo tempo, né, quando os sonhos eram bons, eu não tinha muito pesadelo, assim, né? Mas eu sempre tive. O sonho pra mim sempre foi uma coisa assim muito real, sabe? Eu sempre me questionei assim, do tipo, as pessoas que não levam muito a sério os sonhos, né? Acho que até a grande maioria, assim, né? Que, tá, sonhei, não dão muita importância. Eu sei que tem, né, algumas exceções que são diferentes. Eu sei que a grande maioria não dá muita. E eu achava isso estranho, assim, porque eu falava, poxa, o sonho é como se fossem vivências, né? São vivências, só que outro tipo de vivência. Não nesse corpo aqui, mas de vivência. Então eu sempre me interessei muito por esse assunto, mas eu não sabia nem por onde começar. Às vezes eu pesquisava assim na internet, significado dos sonhos, mas eu sentia que aquilo para mim era muito vazio. E em 2019, que foi um ano assim bem turbulento para mim, assim, eu comecei a pesquisar no YouTube até coisas mais relacionadas à espiritualidade, né? E eu não sei porquê foram me surgindo vídeos sobre projeção astral, viagem astral. Enfim, comecei a assistir e eu falei, cara, é isso que eu busco já há tanto tempo, né? Um significado maior para tudo aquilo que eu sentia nos sonhos, aquilo que eu vivia. Então, a partir desses estudos, eu comecei a ter experiências mais significativas. E eu vou falar aqui muito sobre lucidez, né? Porque a lucidez é a grande chave, assim, né? Para os sonhos, para a projeção, porque é você passar por tudo aquilo, mas com lucidez, né? Você sabendo o que está acontecendo. Então, eu comecei a pesquisar, né? E eu cheguei em duas pessoas para começar, né? Que foi no Saulo Calderon e o Wagner Borges. Depois, se alguém tiver interesse, basta pesquisar na internet, no YouTube, que vai ter lá. Eles têm canal no YouTube, né? Tem sites, enfim. E são assim os caras que aqui no Brasil são assim referência. Então eu comecei a estudar mesmo, estudar a sério, assim, porque me interessava muito. Então eu comecei a ter as experiências, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre as técnicas que eu usei, né? Sobre um pouco dessas experiências que eu tive, para guiar quem estiver interessado, né? Em ter essa lucidez, trazer essa lucidez para os sonhos, né? Porque eu vou falar assim também, porque existe tanto a projeção astral, né? Que é a experiência extracorpórea, ou seja, é a sua consciência, exatamente a sua consciência, só que fora do seu corpo físico, né? E tem os sonhos lúcidos também. E a grande diferença está exatamente no grau de lucidez, sabe? Então isso é muito legal. Algumas pessoas vieram assim, se interessaram pelo tema, querendo ter contato com outras pessoas que já foram, né? Porque as pessoas que foram, elas deixam assim
um vazio, a gente fica, né, com saudade. E eu tive essas experiências também, né? Tô falando tive, não que eu ainda não tenha, mas eu tô assim no que a gente chama de recesso projetivo, ou seja, eu tô um tempo sem ter experiência, né? Mas nessa época que eu comecei a estudar, eu tinha muitas experiências, né? Então, agora que eu dei uma parada, tô focada em outras coisas, eu acabei diminuindo essas experiências, né? Bastante, assim, até consideravelmente. Mas eu fiquei, assim, 2 anos, né, muito intenso, assim. Porque, assim, essas experiências, segundo... Eu não posso, assim, garantir, né? Mas eu posso falar das minhas experiências e posso falar sobre o que eu estudei. Não é assim. Como quando a gente sai do corpo, né? Quando a gente tem essas experiências, né, de projeção astral, é explicado da seguinte forma: nosso espírito, ele sai do nosso corpo, a gente ainda fica ligado por um cordão de prata, que eles chamam, né? Um fio de energia, mas a gente acessa esse outro mundo, o mundo espiritual, né? O mundo, nosso mundo de origem, né? Essa outra dimensão, vamos chamar assim. Então, é natural que a gente encontre pessoas que estão lá, que vivem lá, né? Seres, né? Espíritos que já não estão mais no corpo. Eu tive essas experiências, né? Só que, óbvio, existem. Eu acho que assim, a experiência é muito de cada um, muito particular, e cada um vai sentir o que é, né? Então, por exemplo, tiveram vezes que eu encontrei pessoas que já foram, né? Que já partiram lá pro outro lado, e eu fiquei na dúvida se era mesmo. E tiveram vezes que eu não tive dúvida, eu tinha assim. Quer dizer, a gente pode dar aquela 100% de certeza, mas eu senti aqui que era aquela pessoa, entendeu? Eu tô aqui só pra ir compartilhando isso, as técnicas que eu fiz, o caminho que eu segui, as experiências que eu tive. Então, esse primeiro vídeo é mais contando um pouco da minha trajetória, né? E todas as experiências assim foram maravilhosas, porque ainda tem uma coisa assim que só quem passa por isso sabe o que é você despertar no sonho. Ou seja, você está sonhando, e depois eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas você está sonhando, você está ali numa realidade nada a ver e você está aceitando aquilo como um zumbi, ou seja, às vezes são coisas que não tem nada a ver, mas você está ali, aceita, e de repente você desperta, né? Você tipo desperta dentro do sonho, você fala, opa, tô sonhando. E aí você sabe que tudo é possível. Você não precisa mais aceitar aquilo ali, você pode voar, você pode transformar aquilo ali em outro lugar, e é uma sensação de liberdade maravilhosa. Então, quando você começa a praticar, a passar por isso, assim, você... É um estudo muito profundo, mas é uma sensação também muito boa, sabe? Então, é isso. Eu vou hoje terminar por aqui, para não ficar muito grande o vídeo, mas depois eu vou dar continuidade para cada um, quem se interessar, também, né, conseguir fazer, conseguir ter as suas experiências. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, né? Um abraço, até a próxima.